Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, nós acabamos de entrar hoje aqui no 6º capítulo do Evangelho de São João. Capítulo interessantíssimo que é aberto aqui com esse milagre da multiplicação dos pães. O Evangelho de João não tem aqui a instituição da Eucaristia, não narra lá. Vocês não vão encontrar lá na Santa Ceia Jesus sentado com seus apóstolos, vai olhar para o pão e vai dizer, vai dar graça, dizer isso é meu corpo, e pedir que os apóstolos façam isso em memória dele. Não tem. No lugar da instituição da Eucaristia, no Evangelho de São João, tem o rito do lado do lava-pés. Mas aqui no capítulo 6º, a multiplicação dos pães tem alguma coisa a ver com a instituição da Eucaristia, com a instituição desse sacramento. Em primeiro lugar, para João é muito claro quem que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que aqui no capítulo 6º ele tenha sido chamado de o profeta, nós sabemos que ele não é um mero profeta. Ele é muito maior do que um profeta. Ele é aquele que foi anunciado pelos profetas antes mesmo que ele viesse ao mundo. Cristo já era anunciado desde o Antigo Testamento. É ele, o Messias, que veio com o poder da sua palavra, com a sua força, porque ele era Deus, veio redimir e salvar o mundo, nos conceder a verdadeira libertação. Aquilo que no passado foi feito de modo figurativo, né? Aquilo que para os judeus era grande, a passagem do Egito para a Terra Prometida, por mais que aquilo tenha sido grande, escandaloso, aquilo foi uma figura da verdadeira Páscoa, que é a Páscoa de Cristo, a passagem da morte para a vida. A Terra Prometida, a terra que é prometida a nós, não é um lugar geográfico, não é? A verdadeira terra prometida é o santuário do Senhor, esse mesmo que nós cantamos aqui no Salmo, desejando, pedimos a Deus que nós queremos isso, habitar nesse santuário. Para lá que nós temos que ir. Cristo, ele inaugura a via que nos conduz daqui até esse santuário. Ele se faz a ponte entre este mundo e o outro. E é por ele que nós adentramos no paraíso, é por ele que nós adentramos no verdadeiro santuário. João sabe quem é Cristo. João apresenta Nosso Senhor como a resposta para todas as nossas necessidades. Começamos aqui vendo ele fazendo o quê? Saciando a fome de muita gente.
E vai acontecer daqui para frente, daqui a pouquinho nós vamos ver ele se dizendo como a fonte que jorra água para a vida eterna no diálogo entre ele e a samaritana. Aqui o povo precisa de comida, ele concede. A samaritana precisa de água, ele concede. Nós precisamos de água, comida, de paz, de vida, ele nos concede tudo isso. Nós precisamos retornar para aquela nossa condição originária, aquela mesma condição em que fomos criados, sonhados por Deus. Ele veio nos proporcionar isto. Ele veio por meio de seu poder, da capacidade que ele tinha dos seus méritos, resgatar tudo isso para nós. Não existe erro naquele que segue Cristo. Não existe falta e não existe carência. Carência existe na vida longe de Deus. Evidentemente, né? Repito, nós somos criados de um modo, mas por nossa teimosia vivemos de outro modo. Nós somos criados para Deus. Santo Irineu de Lyon vai dizer que a vida do homem é Deus e a glória de Deus é o homem vivo. O homem, enquanto ele vive bem, ele glorifica a Deus, porque foi assim que Deus sonhou o homem. Nós somos criados para contemplá-lo, nós somos criados diante dele. Nós ouvimos isso no Gênesis. Tantas e tantas vezes, Deus, ele vinha, caminhava no jardim com Adão e com Eva. Era uma relação próxima, em que Deus via. A gente hoje canta, não é? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, porque eu não vejo mais, eu me recusei a ver. Não é porque Deus se nega a aparecer a mim, mas é porque eu, homem, me escondi. Deus ele vai lá no paraíso buscar Adão. Vai dizer, Adão, e o que Adão faz? Adão que se esconde, não é Deus que se esconde de Adão. Deus se mostra, se coloca ali disponível, mas o homem é que vai correr. Então hoje a gente canta, por causa da nossa teimosia, nós cantamos, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver. Aquilo que nós possuíamos concretamente, agora nós possuímos somente pela fé, por meio da esperança, que é essa visão, a visão beatífica, a visão da qual os santos gozam, que é a visão de Deus. Mas nós, criados com Deus ali, completando ali a nossa existência de modo visível, por causa do pecado a gente perdeu isso. Aquele que nos completava nos foi tirado de alguma forma e ficou então o vazio no coração do homem. Ou então o cor inquieto de Santo Agostinho, cor inquietum, né, que ele vai dizer que o meu coração está inquieto enquanto não repousa em Deus, porque fomos feitos para isso. É loucura, uma loucura, mas tudo tende a alguma coisa. Né? Se eu solto uma pedra, que ela vai cair no chão, porque é o movimento natural da pedra. Só que nós somos criaturas belas, por um lado, mas por causa do pecado nós tornamos coisas terríveis, a gente tornou uma anormalidade, porque nós somos como que pedras que tendem a cair no chão, mas porque nós não queremos, a gente não cai, a gente fica flutuando aí. A gente tem que ir para Deus, nós tendemos para Deus, mas por causa da nossa teimosia a gente não vai, a gente fica aí flutuando como se fosse uma aberração. Né? O sol ilumina, o sol aquece, a faca perfura, né? As árvores, etc., elas crescem na direção do céu. Nós não, a gente tema em agir contra a nossa própria natureza, contra aquilo que nós somos criados. A gente passa fome porque quer, porque aquele que nos sacia e nos completa está aí disponível, né? Se fez presente, não mediu esforços para nos fazer saber e nos recordar que ele reveste-se de misericórdia, né, por nós, mas nós ainda, por teimosia, insistimos em ficar distantes dele, passar fome e passar sede. O que tem a ver esse evangelho com a Eucaristia? Jesus, aqui os apóstolos ainda não sabem, evidentemente, nenhum dos outros discípulos sabe, mas vai chegar um tempo em que nosso Senhor vai, de algum modo, pelo poder que Ele tem, pela palavra dEle, que é uma palavra poderosa, a palavra dEle criou o mundo, a palavra de Deus criou o céu e a terra. Por meio da palavra dEle, Ele vai transformar, né, ou numa linguagem teológica difícil, né, mas Ele vai transubstanciar, né, aquele pão que Ele pegar e vai dizer, isso é o meu corpo, vai transformar aquilo no corpo dEle. A partir do momento que diz, isso é o meu corpo, pronto, aquilo ali, ele é o corpo de Cristo. Só que antes ele está fazendo isso aqui, ele está multiplicando o pão, ele está provando, olha, eu não sou qualquer coisa, eu tenho um poder. De 5 pães e 2 peixes, eu alimentei 5.000 pessoas. Então, eu não sou só um profeta, pura e simplesmente. Eu estou criando alguma coisa aqui, eu tenho poder sobre a matéria. Tenho poder sobre a matéria. Em outra ocasião, ele vai parar o vento, vai dizer para o vento parar, o vento vai parar. Fala, mas que homem é esse? Que ele manda até o vento se cala. Ou seja, eu tenho poder sobre a physis, eu tenho poder sobre as forças da natureza, eu tenho poder sobre isso.
Ele anda sobre a água também, não é? Nós vamos daqui a pouco também, nos próximos dias, nós vamos ouvir Jesus caminhando sobre as águas para dizer, eu tenho poder sobre o meu próprio corpo. Poder que vocês não têm sobre o corpo de vocês, eu tenho sobre o meu. Isso tudo para nos convencer de quê? De que naquele momento em que ele falar, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, nós creiamos com verdadeira fé que ali está o corpo e o sangue dele. Por mais que nós não vejamos, por mais que nós não conseguimos experienciar, ver ali o rosto de Cristo, mas que nós saibamos, creiamos com fé verdadeira que ele está ali. Ele não nos abandonou, ele não nos deixou. Eu desejei ardentemente comer essa ceia convosco, ele vai dizer no dia que ele institui a Eucaristia. Ele vai dizer, eu desejei ardentemente chegar a esse momento convosco, em que eu, estando agora para partir, porque a missão terrena de Cristo ela teve uma duração, né? A humanidade, a encarnação de Cristo, a sua pregação, a sua vida pública, ela teve um tempo determinado, né? Foram 33 anos, e a partir daqui o que vai ficar? 12 cestos cheios. Ficou uma sobra dessa missão de Cristo, ficou uma sobra dos milagres dele, ficou uma sobra dos sinais, ficou alguma coisa da presença dele. E o que é? Os 12 cestos cheios são os 12 apóstolos. Ficou o quê? Ficou a igreja. A igreja ficou aí, ficou a missa, ficou a Eucaristia, ficou o batismo, ficou a confissão, todos os sacramentos. Tudo isso é como esses cestos aqui que sobraram das maravilhas que nosso Senhor operou enquanto ele esteve aqui conosco, enquanto ele caminhou conosco. Para que isso? Para que não cessasse a sua presença, para que não cessasse a força de que precisamos para continuar a trilhar esse caminho. Temos força para conseguir corresponder à vontade dele, ter força para conseguir obedecer os 10 mandamentos. Nosso Senhor, ele veio, Deus se fez homem, falou a nós que somos homens e como homem viveu. E para que tudo isso? Para ele demonstrar, cansando de falar. Deus cansou de falar. E ele veio aqui mostrar como é que se faz, porque a gente não aprendia. Então ele se fez homem, como homem ele viveu. E viveu assim, viveu nutrindo-se de um alimento que não é o alimento meramente material. O alimento dele, ele mesmo vai dizer no encontro com a samaritana, que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. Ele estava com fome, converteu a samaritana, os apóstolos voltam lá com alimento para ele, ele vai dizer, não, eu já me alimentei. Alimentou de quê? Alimentou da conversão da samaritana. Por que ele alimentou da conversão da samaritana? Porque Deus queria que a samaritana se convertesse. Que assim, contando, né, guiados por Cristo, caminhando pelo caminho que é ele, consigamos chegar à contemplação da verdade, consigamos nos completar, consigamos viver aquela vida verdadeira que nós encontramos em Deus, consigamos ser obedientes não só aos 10 mandamentos, mas sermos obedientes à nossa própria natureza humana. Criados para Deus, vivemos enquanto estamos voltados para Ele, vivemos enquanto estamos nele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.